Vocês lembram na aula de física, não sei se vocês lembram, que existia uma fórmula que falava que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT? Alguém já participou dessa aula ou não? Só para eu saber, quem participou? Ergue a mão aí para eu saber. Se não participaram, eu vou só dar uma noção para vocês, rapidinho. Quando você fala de velocidade, para saber a velocidade, nós sabemos que, por exemplo, se nós formos para Campo Grande, onde sabemos que é mais ou menos 1000 quilômetros, nós estamos falando do espaço. E nós percorrermos isso aqui em 10 horas, significa que 1000 dividido por 10 são 100. Nós estávamos numa velocidade de 100 km por hora. Tudo bem aí? Então, essa é a variação em relação à física. Mas temos que fazer analogias, não é? E aí nós precisamos desenvolver uma fórmula da nossa evolução. Que tipo de evolução que é essa? É a evolução, né, do nosso conhecimento linkada à nossa inteligência. A evolução, ela não vem sem o avanço da inteligência humana. Não existe evolução sem avanço da inteligência humana. Ah, mas eu não sou inteligente. Mentira! Todos nós temos capacidades. Uns são mais devagar. Outros são mais acelerados. Outros ficam quietinhos só observando. Então, por isso que existem as diferenças individuais do ser. Quando você fala dos dedos da mão ser diferente, eu estou fazendo uma analogia. E essas diferenças individuais acontecem por causa disso. Nem todo mundo tem que ter a minha cabeça. E nem eu tenho que ter a cabeça de todo mundo. É assim que funciona a vida. A fórmula da evolução da inteligência humana é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança do mundo. Se o seu ritmo de aprendizagem for igual ou inferior ao ritmo da variação de mudança do mundo, você está evoluindo. É o que acontece de quanto tempo que eu tenho um projeto e nos desenvolveu, que muitos ergueram a mão. Significa que o seu tempo, quando você vê ali que a variação sua, né, em relação à variação do mundo, o seu ritmo de aprendizado ele for inferior ao ritmo do que está acontecendo em relação ao mundo, você vai evoluir. Por isso que você precisa saber o que está acontecendo, por isso que você precisa conhecer, por isso que você precisa pesquisar, por isso que você não precisa acreditar em tudo que se fala, por isso que o que eu estou dizendo aqui, vocês precisam pesquisar, para não ficarem quietos, estacionados no mesmo ponto que entraram ou que estavam. Para aqueles que ainda estão naqueles projetos, vai acontecer. Nem tudo. O dinheiro é uma consequência. O esforço, o trabalho e as escolhas é o que vai gerar isso. E muitas vezes a gente precisa sim desse fator dinheiro. Mas o mais forte do que o dinheiro chama-se relacionamentos. Quem tem bons relacionamentos tem caminhos de acesso. E aí tem os atalhos. Mas esses atalhos não é simplesmente para você fazer vista grossa e passar despercebido em relação ao conhecimento. Mas são atalhos que vão melhorar esse conhecimento. É como você aprender fórmula de Bhaskara na escola ou o teorema de Pitágoras e não saber, por exemplo, o que é cateto e nem saber o que é hipotenusa, porque é o que te falam no teorema. E aí, se você tiver um atalho já dizendo o que é cateto, como, por exemplo, se eu chegar e falar para vocês que essa parte da parede aqui é um cateto, que esse piso aqui é outro cateto, e que falar que a linha que converge da ponta aqui, dessa base, até o topo, né, daquela parede, chama-se hipotenusa, começa a facilitar o entendimento. E se essa parede aqui não estiver retinha, não tem teorema de Pitágoras. Se ela estiver inclinada para a direita ou estiver inclinada para a esquerda, não tem teorema de Pitágoras, ela tem que estar retinha. E a soma desses quadrados aqui, ó, somar esse quadrado aqui, né, dos quadrados, a soma desses dois quadrados aqui, desse cateto aqui, que é essa parede, e desse solo aqui, desse piso, né, a soma desses quadrados é igual ao quadrado da hipotenusa, dessa reta imaginária que nós criamos aqui, que chamamos de hipotenusa. Então, a hora que eu crio, que eu entendo o que é cateto e o que é hipotenusa, talvez eu vou convergir num entendimento mais acelerado. Agora, se o professor ficar na sala de aula dizendo o somatório dos quadrados cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, as pessoas não vão saber mesmo, vão cair fora. Não sabe o que é cateto, não sabe o que é hipotenusa. Aí vem o poder das palavras. E o poder das palavras converge ao entendimento, te traz o entendimento. E para isso tem que ter alguém mostrando para você qual é esse caminho. Senão a coisa não funciona. E aí quando a gente fala que delta EIH, ou seja, evolução da inteligência humana, é igual à variação que nós temos do nosso ritmo de aprendizado sobre
a mudança do mundo é a fórmula para o nosso crescimento. Mas como fazer, como desenvolver essa fórmula? Leituras, andar com pessoas, nós vamos falar tudo isso aqui. Andar com pessoas que realmente querem o seu bem. E quando eu vejo a minha lista de pessoas que querem o meu bem, eu vou ser bem sincero com vocês. Alguns já foram embora. E o número 1 era meu pai e minha mãe, o número 1. Né? Eu coloco o número 1 no singular mesmo, porque é a fusão dos dois que me gerou, que me trouxe a existência desse planeta. Outras pessoas que convivem comigo, eu fico olhando, observando. Tem pessoas boas, eu tenho. Eu tenho um cara na minha vida que é meu sogro. Muitas pessoas às vezes não sei. Comigo ele é ponta firme. É meu amigo, eu posso chamar de amigo. Que é o cara que quando dá 2 horas da manhã que está chovendo aqui, eu só falo, oi, o que aconteceu? O que você precisa? Ele não fala alô. Ô, tá me acordando. É ele que vai puxar, muitas vezes foi puxar caminhão comigo, foi consertar carro comigo de madrugada. Alguns nem atenderam o telefone.